Bom dia. Bom dia você que está em casa. Bom dia você que se preparou aí para participar da classe de escola dominical. E hoje vamos falar sobre um tema, como o pastor Marcelo falou, bastante relevante para nós como igreja do Senhor, para nós enquanto família, para nós enquanto escolhidos pelo Senhor para adorá-lo, para exaltar o seu santo nome. Hoje nós vamos falar sobre culto doméstico, ou culto do lar, ou culto familiar, ou como você prefira chamar na sua casa. Mas culto doméstico, e eu vou usar essa nomenclatura na manhã de hoje. O que significa culto doméstico, para a gente começar? Culto doméstico é quando a família se reúne, pai, mãe, filhos, ou, dependendo da estrutura da família, a avó também, ou depende como for a sua família, mas quando eles se reúnem em casa, diariamente, e cultuam ao Senhor. E essa é uma forma de adorarmos ao Senhor diariamente, de ensinarmos nossos filhos diariamente, de ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar diariamente, como a palavra fala. E a gente vai ver nessa manhã as bases bíblicas para isso. Como deve ser feito, onde deve ser feito. E a gente vai dar uma série de dicas hoje, nessa manhã, também. Para você que tem dificuldade. Você não é o único, não. Eu costumo dizer aos meus amigos mais próximos que o culto doméstico talvez seja o meu maior desafio enquanto cristão. É equacioná-lo e ter uma disciplina em relação a ele. Então, essa aula começou comigo. E agora eu trago também para vocês. Algumas perguntas para a gente começar. A primeira, o que é culto doméstico, eu já expliquei. A segunda é, por que devemos fazer o culto doméstico? Pense aí junto na sua casa. Eu queria que você parasse, se você estivesse com sua família reunida, você parasse e vocês juntos pensassem nisso. Por que devemos fazer o culto doméstico? O culto do domingo, ele não seria já suficiente, ou da quarta, ou da sexta para a gente? A gente não já separa um momento no dia do Senhor para adorá-lo? A gente não separa e vem com nossa família para a igreja? A partir de hoje a gente vai poder vir de novo, novamente. O que é que a gente ganha, entre aspas, com o culto doméstico? O que é que muda em nós o culto doméstico? E a última pergunta é, a gente realmente precisa fazer ele? É essencial? É obrigatório? São algumas das perguntas que a gente vai tentar responder nessa manhã. E se eu não conseguir responder todas as perguntas, essas aqui, ou as suas, ou a que vir na sua cabeça, eu me coloco à disposição para depois, quem tiver meu WhatsApp, procura aí, acho que a maioria tem. Liga, pergunta, ou para mim, ou para o pastor Marcelo, pastor Mateus, ou para os líderes da igreja, mas a grande mensagem de hoje é, você deve fazer o culto doméstico na sua casa. E aí, além dessas perguntas, esses questionamentos muitas vezes nos levam a deixar de fazer o culto doméstico. Essas perguntas nos levam, olha, eu já vou no domingo, não precisa fazer. Ou eu já vou na quarta-feira, não precisa fazer. E o que a gente vê é uma diferença muito grande daquelas famílias que fazem disciplinarmente o culto doméstico. Disciplinarmente que eu digo é constantemente o culto doméstico, diariamente o culto doméstico, daquelas que não fazem. Eu tenho o privilégio de ensinar na UPA, junto com o Gal e o pastor Mateus, e a gente vê de forma muito clara qual a casa que, desde pequenos, os meninos são ensinados e a casa que nunca o menino é ensinado. É claro, é nítido pela resposta, pelo interesse, pelo se portar na sala ou no culto, pela alegria de estar aqui ou pela obrigação, para quem não tem. E eu lembro disso, não foi nem na UPA, mas foi com uma pessoa que saiu da UPA agora para o MJM, que foi Thais Rosa Silva. Eu ensinava ela 9, 10 anos, lá no DIM, sala 9, 10 anos, que é a maioria que está saindo da UPA agora e indo para o MJM. É praticamente a mesma turma, graças a Deus, permaneceram na igreja. E eu ia contar a história de Esther. E eu disse assim, quem sabe a história de Esther? Tatá levantou rápido a mão, apesar de ser bem tímida. Levantou e disse, eu sei, tio. Eu disse, como é a história de Esther, Tatá? Rapaz, Tatá acabou com minha aula, viu? Ela contou a história de Esther todinha. Está bom, Tatá, pode todo mundo pegar, vamos logo para o lanchinho aqui.
e vamos embora. Brincadeira, a gente deu mais detalhes, mas ela sabia, porque ela aprendia aquilo na casa dela. E eu sei que ela aprendia porque eu perguntei, Tatá, como é que você sabe tanto disso? E eu nem falei com ela para dar esse exemplo. Me perdoe, Tatá, se você está com vergonha aí, eu não devia citar. Mas ela disse, olha, foi meu pai que me ensinou. Isso eu agora, como pai, me encho de orgulho, porque eu vejo que na nossa igreja existem famílias que estão preocupadas com o culto doméstico. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existem lares em que uma oração antes da refeição, que deve ser feita, mas não é culto doméstico, ou apenas uma oração antes de dormir, aquela oração de 10 segundinhos ali, 20 segundinhos, para dizer que fez, não é culto doméstico. E muitas vezes a gente confunde. Então, hoje, nessa manhã, a gente vai ver o fundamento do culto doméstico. E a gente também vai entender que o culto doméstico é o fundamento para a criação dos nossos filhos, biblicamente. E antes da gente continuar, eu quero dar um recado para você, pai e mãe. Essa responsabilidade é sua. Não é da igreja. Não é do professor da escola dominical. Não é dos pastores. Não é das lideranças. Eles contribuem, eles ajudam, eles orientam, mas a responsabilidade dada por nosso Deus é sua, pai. Pai, não é plural, tá? É sua pai. E a gente vai ver mais na frente. E no lar que não tiver pai, só tiver a mãe, é sua mãe. É sua mãe. E a gente vai aprender sobre isso mais à frente. Mas eu queria, antes da gente entrar em como fazer, a gente precisa entender por que fazer. Por que a gente deve fazer o culto doméstico? Tenho que ficar atento na hora aqui, senão vamos perder. Qual o fundamento teológico no culto doméstico? O escritor Joel Bick, ele, no seu livro falando sobre culto doméstico, ele diz, olha, a base teológica do culto doméstico, ela tem suas raízes no próprio ser de Deus, na própria trindade. E ele, no seu livro, ele diz, olha, o amor de Deus, ele é transbordante, ele transborda suas bem-aventuranças. A felicidade do Senhor, ele transborda de uma pessoa para as demais na trindade. O Deus Trino, ele não criou a família do nada. Ele criou a família com um exemplo que vinha da Trindade. Essa é a grande base que a gente deve entender. E a gente vai ver alguns textos bíblicos sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a família deve refletir a vida da Trindade Santa. A família deve refletir isso. Por isso que Paulo fala, e eu queria que você abrisse a Bíblia pela primeira vez, e a gente vai abrir várias vezes a Bíblia agora de manhã. Em Efésios 3, 14 e 15. Efésios, capítulo 3, 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15 diz o seguinte. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É uma expressão da Trindade, tanto no céu como na terra. E o amor da Trindade, ele era tão grande, o amor de Deus Pai era tão grande, que ele decidiu criar um mundo. E esse mundo era feito de pessoas. E essas pessoas eram imagem e semelhança dele. Eram pessoas que refletissem seu Filho, Jesus Cristo. Era gente que precisava refletir em seus relacionamentos familiares. O que a Trindade Santa também refletia. Isso fica claro, muito claro em Adão. Porque Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Adão e Eva. Eva foi criada a partir de Adão. E dele procede toda a família humana. De forma que... E Deus cria Adão e Eva de uma forma que eles pudessem ter uma comunhão pactual com Deus. Eles foram criados dessa forma. Tanto que em Gênesis 3:8, abra aí, por favor. Gênesis 3:8. Diz o seguinte. Impressionante como esses 3 primeiros capítulos de Gênesis, quase sempre a gente volta para eles. Diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Deus andava com eles
pela viração do dia, diariamente. Eles conversavam com Deus, eles se relacionavam com Deus, eles aprendiam de Deus. Alguns comentaristas chegam a dizer que esse é o primeiro modelo de culto doméstico. É quando eles paravam, o Senhor estava presente entre eles falavam com o Senhor, eles se relacionavam com o Senhor, eles aprendiam do Senhor, eles adoravam ao Senhor. Gênesis 3:8. Só que 3:8 não termina aí, infelizmente, porque ele continua dizendo assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que é que aconteceu? Pecaram. Quando Adão e Eva, eles pecam, quando Eva peca e Adão pecam junto, aquela adoração, aquela comunhão, aquela relação pactual deles, aquela relação da Trindade ali exemplificada, ela é rompida. E aí o nosso representante primeiro, Adão, ele rompe com grande dano o relacionamento da gente com Deus. Aí vem Jesus Cristo. E é interessante que esse mesmo capítulo, lá no verso 15, antes deles serem expulsos do Éden, ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ali mesmo, naquele momento, falando à serpente, ele diz: olha, vai vir meu filho. Meu filho vai restaurar o nosso verdadeiro propósito, o verdadeiro propósito da minha criação, que é glorificar, adorar e ter comunhão comigo. Era o que Deus estava falando ali. Por isso que 1 João 1,3, ele diz: olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Quando Deus fala lá ainda no jardim, olha, eu vou mandar o descendente, ele está falando isso. E a partir de Adão, Deus começa a se relacionar com o homem de algumas formas. Primeiro por meio de alianças. Nós não vamos falar sobre alianças hoje. Depois por meio de lideranças. E a gente vê algumas lideranças, Noé, Moisés. Depois a gente vê que Deus se relaciona com o homem por meio de representações. E é aí onde eu quero chegar nessa manhã. Onde eu quero me ater. No Antigo Testamento, se você for ver lá a história, Deus começa a se relacionar com as famílias por meio de quem? Do cabeça, dos homens. É a tribo de Benjamim, é a tribo de Judá. Ele, quando vai falar, quando ele manda Moisés, ou Davi, ou os profetas falarem: olha, reúne os anciãos, fala com os anciãos, são os homens. Eram pessoas que eram designadas por Deus nessa nova forma de relacionamento, que eles deveriam ouvir e passar para a sua família, ou para o seu clã, ou para o seu povo. Por isso que ele diz lá em Abraão, ele diz assim: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 2:3. Moisés continua nesse mesmo modelo. O livro de Números é interessante porque ele de forma muito particular, ele focaliza esse relacionamento de Deus com o seu povo em termos familiares. Isso continua no Novo Testamento, de forma muito clara, se você for ler lá. Lá em Efésios 6, de 1 a 4, vamos abrir lá Efésios 6, de 1 a 4. De 1 a 4 diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Olha o relacionamento que está falando aqui. Relacionamento que está lá atrás, nos 10 mandamentos, que é relembrado aqui no Novo Testamento. Filhos, olha, obedecei a vossos pais no Senhor. Pais, não leveis vosso filho a ira, não provoquei nossos filhos a ira. Deixar de falar do Senhor para o seu filho, pode levá-lo a ira. Mas a gente vai chegar nisso mais na frente.
E é interessante quando Deus dá essa responsabilidade para os pais, e a gente vê isso na fundamentação teológica, e a gente vai ver várias fundamentações mais para frente, vários fundamentos para isso. E ele coloca a responsabilidade sobre uma pessoa. Ele diz, olha, você é o responsável por isso. Por guiar a sua família. Não é a igreja, não é o sacerdote no templo, não é, é você. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Douglas, que ele, na verdade, se eu disser que gosto muito, conversa porque eu só li um livro dele até hoje, né? Mas eu gostei do livro. Diz assim, a religião familiar, que depende não pouco do chefe da casa que conduz a família diante de Deus em adoração diária, é uma das mais poderosas estruturas que o Deus fiel à aliança deu para a expansão da redenção ao longo das gerações, de forma que multidões incontáveis sejam trazidas à comunhão e à adoração do Deus vivo diante da face de Jesus Cristo. Culto doméstico, a família é uma das mais poderosas estruturas que Deus criou na terra. Atente para isso. Atente para isso. Nenhum texto que a gente leu até agora diz assim, olha, leva teu filho para ele ser ensinado pelo pastor na igreja. Leva teu filho para ele ser ensinado pelo professor na igreja. Não, ele diz, pai, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Não fuja dela, porque você vai ser cobrado por ela. Tem um texto que todo mundo conhece quando fala de culto doméstico. Está lá em Josué 24. Abra aí Josué 24. Esse aí todo mundo sabe de cor, o fim pelo menos. Josué 24, 14 e 15. Diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é esse momento aqui? O que é que está acontecendo aqui? Josué está próximo de morrer. Josué já tinha pouco mais de 100 anos, morreu com 110. Josué era aquele que era conhecido pelo zelo na palavra do Senhor. E ele chega, se você for ver no versículo 1 desse mesmo capítulo, ele diz, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou quem? Os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais. Ele chamou os anciãos, os juízes. Presta atenção. Ele chamou você, pai. Ele chamou a mim, pai. Ele chamou para dar esse recado. E esse recado é interessante porque, primeira coisa que ele diz, olha, não é opcional o culto. Ele começa dizendo isso. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e Egito. Servi ao Senhor. E servir aí não é servir apenas no ato de serviço, mas é o ato de adorar ao Senhor. Isso é o que ele está dizendo. Ele introduz dessa forma esse texto. Ele diz, olha, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, jogue fora esses ídolos, deitar fora esses deuses. E depois no fim ele diz, olha, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Só que no meio tem um importante que muitas vezes a gente deixa, algo importante que muitas vezes a gente deixa para lá. No verso 15 ele diz, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aquele se refere a Ur dos caldeus, ou aos deuses dos amorreus, e ele fala em Canaã, cuja terra habitais. Deus não divide sua glória. O que ele estava dizendo ao povo era isso, olha, se parece mal servir exclusivamente ao Senhor, então escolha para quem você vai servir. Escolha. Mas não divida. Não diga que serve ao Senhor se você não servir a Ele de forma verdadeira. Primeira coisa, Deus não é algo opcional. Adorar o Senhor. Prestar culto ao Senhor. Segundo,
Josué reforça seu ato de culto com seu próprio exemplo, quando ele diz, olha, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Ele estava falando aos homens, aos líderes ali, naquele momento. E Josué sabe o legado que ele queria deixar para a família dele. O presbítero Carlinhos, ele fala muito de legado. Eu aprendo muito com ele. E aqui Josué estava fazendo isso. Ele está falando de legado. Ele disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se a gente for ver mais na frente, até o fim desse capítulo, diz que a geração serviu. Lá no verso 31. Vamos abrir lá no 31, que é mais fácil. 31 diz assim, olha, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Serviu Israel ao Senhor por muito tempo, pelo exemplo de Josué, porque ele prestava culto, porque ele decidiu no coração dele dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Culto doméstico é uma decisão, meu irmão. É uma decisão sua. É uma decisão sua de reunir seus filhos e sua esposa e adorar o Senhor na sua casa. Josué sabia que os filhos deles iam remar contra a maré, porque aquele povo era um povo idólatra. Ele fala isso no verso 14, verso 15, olha, deixa esses deuses para lá. Você vai remar também contra a maré. Eu vou remar contra a maré quando fizermos o culto doméstico. Contra a maré, às vezes, dentro da nossa própria casa. Mas é uma decisão que Josué disse. Olha, ele não perguntou a ninguém. Ele não disse assim, peraí que eu vou perguntar à minha esposa. Peraí que eu vou perguntar aos meus filhos se isso funciona. Peraí que eu vou perguntar ao meu pastor. Não, ele disse, olha, eu vou fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Eu decidi. Eu tenho essa obrigação diante de Deus de decidir. Era isso que Josué estava falando. E o povo continuou. Que encorajamento Josué dá para a gente nessa manhã. Que encorajamento. Certamente a gente deve dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, buscaremos ao Senhor, adoraremos ao Senhor, todo tempo. Joel Bick, ainda no mesmo livro que eu citei agora há pouco, ele diz o seguinte, cada pai precisa entender que o princípio da representação inerente ao pacto de Deus no trato com a nossa raça, indica que o cabeça de cada casa deve representar sua família diante de Deus no culto divino. E que a atmosfera espiritual e o bem-estar pessoal de cada família, em longo prazo, será afetado grandemente pela fidelidade ou pela falta de fidelidade do cabeça da família nessa área. É o que diz. É o que a palavra do Senhor diz. E o culto doméstico, para a gente ir avançando, porque minha hora também está avançando, ele deve ter 3 pilares. A gente já entendeu o que a Bíblia fala sobre ele. Ele vem da Trindade, a gente tem lido alguns textos e vai ler. Eu não coloquei tudo junto para não ficar todos os textos juntos. A gente aprendeu que a responsabilidade é do pai. Ou, na casa que não tiver pai, é do responsável, da mãe. Lembra de Timóteo? Ele aprendeu com quem? Veio agora na cabeça. Sua avó e sua mãe. Lloyd, e eu confesso que a mãe dele, eu esqueci o nome agora. Mas a avó, eu lembro que era Lloyd. E aí, ele aprendeu com elas. Mesmo assim, foi um homem íntegro. Não quer dizer porque a casa não tem um pai no momento. Por qualquer circunstância, e não cabe a mim julgar qualquer circunstância. Seu filho não deve ser ensinado no caminho do Senhor. A responsabilidade se torna sua. Quais são os 3 pilares do culto doméstico? Para a gente aprender. Primeiro é instrução diária na palavra de Deus. Eu bato muito num ponto. Aqui nesse púlpito já falei sobre isso. Falo com muitos amigos meus também. A Bíblia não pode ser substituída por vídeo do YouTube, por pão diário, pelo melhor livro do mundo, pelo melhor teólogo do mundo. Bíblia é boca de Deus e nenhum deles é. Pode até ser em algum momento, mas a Bíblia é a boca de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa entender, para você ver a importância, a preciosidade do culto doméstico, é que a instrução diária na palavra de Deus é o seu primeiro pilar. Deuteronômio 6, 6 e 7, abre aí para a gente ver. Deuteronômio 6, 6 e 7. Diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se.
Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que é que Moisés estava falando aqui? Ele estava falando, olha, você tem que falar de Jesus, ou de Deus, na época aqui, para os seus filhos. Você precisa inculcar nele. A sua vida precisa girar em torno do Senhor. Você nasceu para isso. Você precisa ensinar os seus filhos que eles nasceram para isso também, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar coisas completamente deturpadas em relação a isso. Então, quanto mais cedo começarmos a ensinar o Senhor, mais cedo eles aprenderão. A gente vai ter mais tempo de discutir isso. Instrução diária na palavra de Deus também quer dizer que você vai discutir Bíblia com ele, vai ensinar Bíblia para ele, vai escutar as perguntas dele. Numa casa organizada, talvez essa seja uma das maiores dificuldades no mundo moderno. Existe um momento para o culto, uma hora para o culto. Eu costumo dizer que uma das horas mais comuns é após o jantar, porque geralmente, tirando os filhos que estão na faculdade, é a hora que a família está mais junta ou que todos estão em casa. Mas cada família tem sua particularidade. O que Moisés está dizendo aqui, olha, vocês precisam pensar no Senhor cotidianamente. Mas a palavra do Senhor também diz que vocês precisam ter um tempo para isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é isso. Ele, olha, nós vamos adorar o Senhor. Adorar junto, em família, eu e minha casa juntos ao Senhor. Moisés não estava sugerindo aqui uma conversinha, uma oração para dizer que fez, ou qualquer outra coisa. Ele está dizendo, olha, você precisa falar de forma profunda com sua família sobre Deus. Você precisa se preparar para isso. A gente vai ver mais sobre isso na frente. Primeiro pilar é esse. Instrução diária precisa ser na palavra de Deus. Primeiro pilar é Bíblia. Primeiro pilar que deve reger todo o seu culto doméstico é Bíblia. Segundo pilar, oração. Orações diárias, dirigidas ao trono da graça de Deus. Jeremias 10, 25, ele diz o seguinte, derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Claro que aqui ele estava falando para os clãs da época, estava falando para os povos da época, mas ela também pode ser trazida para o nosso contexto de culto doméstico. Derrama a tua indignação sobre as gerações que não invocam o teu nome. Você é responsável por seu filho invocar o nome do Senhor. Você não é responsável por convertê-lo, tá? Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa ensiná-lo a buscar ao Senhor. Todas as famílias devem invocar o nome de Deus, senão vão se submeter à sua indignação. A família deve se reunir diariamente para ler a palavra, como a gente viu, para orar, como a gente está vendo. Salmo 128, 3 tem um belíssimo. Ele diz o seguinte, Salmo 128, 3. Salmo 128, 3 diz o seguinte, ele diz, olha, vamos ler do 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E o 3 ele vem, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Isso quem proporciona é o Senhor. E um dos veículos para isso é o culto doméstico. É onde a gente se reúne com nossa família. É onde a gente escuta a voz de Deus. É onde a gente aprende do Senhor. Thomas Brooks, ele fala o seguinte, uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a tudo quanto é tempestade que cai do céu. Primeiro pilar, Bíblia. Segundo pilar, oração. Terceiro pilar, louvor, adoração por meio de cânticos. Salmo 118, 5 diz assim, não nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proeza. Na tenda dos justos, a voz de júbilo, o salmista não diz
talvez tenha voz de júbilo. Ou o salmista não diz, eu vou ter que escutar melhor para ouvir se a voz de júbilo. Não, na tenda do justo, na casa do justo, a voz de júbilo e de salvação. A música, a cântico, a alegria, a amor. Isso que o salmista está dizendo aqui. É que é uma referência clara ao cantar. Bíblia, oração, cântico. Salmo 66, 1 e 2, é bem conhecido nosso também. Diz, olha, aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dá glória ao seu louvor. Dai glória ao seu louvor. É obrigação nossa adorar o Senhor. 3 pilares do culto doméstico, você não esquecer nessa manhã. Bíblia, oração, louvor. Efésios 3,16. Não, desculpa, Colossenses 3,16. Dá um tempinho para você abrir aqui que eu estou acelerado. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se isso a gente deve fazer na igreja, se isso a gente deve fazer com nossos irmãos, por que a gente não deve fazer com nossa casa? Por que não devemos fazer com aqueles que mais amamos? Com aqueles que convivem conosco todos os dias? Isso é o que a palavra está dizendo. Nós devemos dirigir o culto doméstico com esses 3 pilares. Vou repetir porque são muito importantes. Bíblia, oração e louvor. Agora, o que eu mais escuto, que isso foi minha desculpa várias vezes também. Eu não sei fazer. Eu não sei nem como é que começa. Eu tenho vergonha. Sei lá se meus filhos ou minha esposa vão querer. Vamos falar um pouquinho sobre prática? Porque eu já vi algumas oportunidades quando fala sobre culto doméstico, vem toda a base bíblica sobre ela, mas as pessoas saem sabendo a base, mas sem saber como fazer. Eu não sou o maior especialista não, tá? Estou longe disso, na verdade. Mas eu vi, pesquisei, e eu vou trazer alguns exemplos lá de casa também, que a gente está tentando disciplinarmente se manter dessa forma, fazendo culto doméstico. Primeira coisa, você deve se preparar para o culto doméstico. Não é um negócio jogado que você chega, olha pessoal, vamos aqui, reúne aqui, vamos cantar uma musiquinha. Qual a música que a gente canta? Eita, não sei não. Eita, e qual o texto que a gente vai ler? Espera aí, deixa eu fechar os olhos, orar ao Senhor para abrir. Vai ser esse aqui, Ezequiel 29. Leia e explique. Não é nessa loucura, não. É de forma ordeira. É de forma ordeira, é organizado. Preparando-se para o culto doméstico, a gente deve se preparar para estar com o Senhor, para levar nossa família a entender a palavra dEle. Não deve ser de forma atabalhoada, de forma translocada, doidice total. Mas vamos seguindo passo a passo. Primeira pergunta que eu queria fazer quando a gente fala em preparação para o culto doméstico é: o que? O que a gente deve fazer? O que a gente deve, como a gente deve agir nesse momento? Primeira coisa, tenha a Bíblia, irmão. Não existe culto sem Bíblia, tá? Não existe culto sem Bíblia. Tenha a Bíblia, irmão, não só a sua, mas dos seus filhos e da sua esposa. Eu tenho um de 2 anos, que quer ler agora, ele quer ler já. Ele abre a Bíblia lá, só tem a maioria figura na dele, pouco texto, né? Ah, papai, José está aqui. Ah, papai, não sei quem está aqui. Olha, papai, Jacó está aqui. Ele, o anjo. Segurou o anjo, papai, segurou o anjo. Tem nada a ver com a história, mas eu sei que eu já falei disso para ele, e ele aprendeu que ali Jacó conversou com o anjo. E a gente cantou a musiquinha Jacó segurou o anjo, quem foi para o campo já sabe como é. Muito antiga. E aí, eles vão aprendendo, a gente acha que não, mas aprende. Primeira coisa, tenha a Bíblia. Cante músicas que exaltem ao Senhor. Cante músicas centradas na Bíblia. Não cante, tem muita música, perdão, eu vou ter que falar, tem muita música ruim por aí, tá? Tem muita música centrada no homem. Tem muita música que é modinha, mas que não tem nada a ver com Bíblia. Procure músicas boas, músicas que cantam na igreja.
O aplicativo da igreja tem um monte de letra de música, se você for lá nos cânticos. Tem todas as letras dos hinos. Se você não sabe cantar, e a gente vai falar mais sobre isso na frente, vou te dar umas dicas para isso. Não é porque eu sei cantar não, mas eu vou te dar umas dicas como você vai cantar. Tá? Então assim, use a Bíblia, primeira coisa. Segunda, cante músicas que exaltem o Senhor. Terceira, explique o que você cantou, explique o que você leu, para que eles entendam, senão eles vão entrar, vão fazer aquilo de qualquer forma, porque você está chamando, e depois vão embora e aquilo não impactou nada na vida deles. Explique. E eu preciso dizer o exemplo da minha casa mais uma vez, porque minha esposa é infinitamente melhor do que eu para explicar para as crianças. Mas não tem nem comparação, tá? Assim, ela explica de uma forma que os meninos saem entendendo tudo, a história toda, muito melhor do que eu. Então, algumas vezes eu peço, amor, isso aqui está difícil para mim. Me ajuda? Não tem problema dela lhe ajudar, não. Problema é você não fazer. Esse é que é o grande problema. Bíblia, música, explique, tenha paciência com seus filhos. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu estou dizendo por experiência própria. Eu sei que é difícil. Mas mantenha o foco. Procure manter o foco. Às vezes as crianças vêm assim com uma pergunta, eu estou falando de Jacó, vem com Paulo. Minha filha, para um pouquinho, vamos manter o foco aqui, pelo amor de Deus. Seu irmão já é difícil de ver, mas é isso. Mantenha o foco. Diga a ela, depois a gente conversa sobre isso, mas vamos manter o foco aqui. Segundo lugar, primeiro é o quê? O que a gente deve fazer? Bíblia, canção, ensinar. É manter o foco. Onde a gente deve fazer? Ah, meu apartamento é muito pequeno, não cabe não. Já ouvi isso, tá? Ah, não dá, eu não sei se eu faço no quarto. Se eu faço no quarto é ruim, se eu faço na sala é ruim. É ruim, meu amigo. Quando você não quer, tudo é ruim. Sabe onde é que você vai fazer? Onde tiver menos distração. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido com relação ao tempo, e quando eu li também, o pessoal diz isso. Eles, olha, faça onde tiver menos distração. Se você tiver criança pequena, não faça nada com brinquedo junto. Não faça. Faça um lugar onde você fique confortável, onde nada possa atrapalhar. Certifique-se de que tudo que você precisa para o culto está lá. Cada casa faz de uma forma. Tem crianças que gostam de tocar um violãozinho só de brincadeira lá para ir tocando e cantando. Leve logo esse violão, não espere começar o culto. Vai pegar os instrumentos, volta. Eita, esqueceu a Bíblia, pega a Bíblia, volta. Acabou o culto, viu? Ninguém vai mais prestar atenção. Celular, proibido. Você está no culto mesmo. Não tem que ter celular. Não tem que ter celular de jeito nenhum. Seus filhos devem entender, sua esposa deve entender que aquilo é o culto doméstico, é a parte mais importante do dia da família. Enquanto ela não entender isso, ela não vai dar importância àquilo. A gente viu o quê? A gente viu onde e agora a gente vai ver quando. Quando? E aí tem o grande embate de ideias. Os reformadores, os puritanos, eles dizem que é para fazer de manhã e entardecer. O diretório de culto de Westminster, ele diz, olha, o culto doméstico, que deve ser praticado por todas as famílias, normalmente pela manhã e ao anoitecer, consiste em oração, leitura da escritura e cânticos de louvores. Para algumas famílias eu sei que é muito difícil isso, tá? Eu sei que é muito difícil fazer de manhã e de noite. De manhã, primeiro, porque os meninos já acordam quase na hora de entrar na sala. Então já é uma agonia para ir para a escola. De noite, porque às vezes você prefere de manhã ou às vezes é melhor de noite. Eu sei que é muito difícil, mas faça pelo menos uma vez ao dia. E garanta a participação de todos. Eu sei que quando vai ficando mais velho, e eu passei por isso, apesar de minha família não ter sido cristã, os adolescentes aí começam a ir para a faculdade, de noite já é um empecilho para eles. Mas de dia dá para fazer, ou depois da hora do almoço, ou pouco antes de jantar. Escolha, o tempo é você quem diz, depende da realidade da sua família. Mas tenha em mente uma coisa, que está lá em Mateus 6,33, buscar primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Ore ao Senhor para Ele dar discernimento a você sobre isso. Mantenha esse horário de culto. Não faça... Eu estou falando isso, eu estou lembrando de mim, porque a gente já tentou vários horários de culto lá em casa. Primeiro porque Guga, o pequeno, dorme muito cedo, dorme de tarde, aí não dá para fazer de tarde, já está abusado. De noite ele também já está abusado, e Clara também. Mas a gente vai encontrando e a gente achou. Agora a gente achou um horário.
Você vai aprender aos poucos isso aí até achar. Mas mantenha esse horário. Sabe por quê? Para a própria organização da sua casa. Olha, precisa sair? Não, olha, você vai sair agora a partir desse horário, porque antes disso tem um culto doméstico que você não vai poder sair. Ou a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer antes, porque tal hora começa o culto doméstico. Bote isso como prioridade da sua casa. Quando você conseguir cumprir o horário que determinou, se preparar, tudo certinho. Agora vamos para o culto em si. Primeira coisa, seja breve, pelo amor de Deus, seja breve. Você que tem filhos pequenos sabe disso. Estou aqui com o pastor Marcelo, ele sabe disso. Bem, bote 40 minutos de culto doméstico. Fica 0. Não fica. Não fica. Culto doméstico, gente, é um culto rápido. Eu li um dos comentaristas, que eu não lembro o nome, ele diz assim: o culto doméstico seja curto, saboroso, terno e celestial. Veja que características. Culto, curto, saboroso, terno, celestial. As crianças precisam ter prazer de estar ali. Culto doméstico longo demais, as crianças ficam inquietas. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar irado. Vai dar um zererê que não vai funcionar, tá? Então precisa ser muito curto. Alguns comentaristas, eles julgam essencial um período de 20, 15, 20, 25 minutos, depende da idade. Se você fizer 2, alguns dizem, olha, faz 15 de manhã, ou 10 de manhã e 15 de noite. Aí depende da sua realidade, mas seja breve. Tenha coerência. Por que coerência? Porque tem gente que faz o culto da segunda com 1h30. Pronto, já bati minha meta da semana, né? Acabou. Não, não é assim. O maná que descia do céu, todo dia descia um. Para você se alimentar. Para o povo lá se alimentar. Você precisa dar alimento todos os dias ao seu filho. Seu filho não come uma vez só por semana. Seu filho precisa comer todos os dias. Lembre-te que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Mas ele vai se alimentar da palavra do Senhor. Cuidado. Breve. Coerência. Terceiro, reverência. Esse talvez seja a maior dificuldade sua no início. Reverência. Por quê? Porque a criança não está aqui, não está todo mundo olhando para ela no culto. O que é que vai acontecer? Ela vai estar em casa, vai achar que pode fazer o que quiser. Ou o adolescente acha que pode ficar do jeito que quiser. Da forma que quer. Não, gente, você está diante do Senhor. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É o Salmo 2 que diz isso. Temor ao Senhor. A gente precisa demonstrar esse equilíbrio. Esse espanto de estar diante de Deus, um espanto positivo. Esse temor, essa fé de estar diante dEle. Essa confiança de estar diante. Você está diante do seu Criador, você precisa passar isso para os seus filhos. E tenha certeza, Deus vai fazer grandes coisas. Não é porque eu estou falando, não, porque eu não sou nada. Mas é porque a palavra dele diz isso. Breve. Brevidade, coerência, reverência. Tem essas 3 coisas quando você for, que estiver durante o culto. Pense nisso. Pense num lugar onde a criança não vai correr o tempo todo. Ou que o adolescente não vai ter o celular do lado, ou o telefone não vai tocar. Pense nisso. Tenha reverência diante do culto. Algumas dicas, tá? Meu tempo está já acabando. Eu estou terminando também. Mais ou menos, mas estou terminando. Algumas dicas. Na leitura da Bíblia. Se prepare para isso. Se prepare para ler. Leia o texto antes. Tem Bíblias que ajudam demais. Essa Bíblia aqui, ó, eu até indico ela. Essa aqui, ó, de Estudo da Herança Reformada. Todos os capítulos da Bíblia, ele tem aplicação. Já tem aplicação na Bíblia. Mas tem livros, mas tem estudos. A internet está cheia de coisa para você. Se prepare. Eu acho que é Riley aqui. J.C. Riley, ele diz assim, ó, preencha as suas mentes com a Escritura. Deixe a palavra habitar nos seus filhos ricamente. Dê-lhes a Bíblia, toda a Bíblia, mesmo eles sendo jovens. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia de forma coerente. Pode fazer pergunta. Se eu não conseguir responder, gente, pode deixar a pergunta lá, que depois eu respondo, tá? E se eu não souber, pastor Mateus e pastor Marcelo, ele sabe mais do que eu, então ele responde a vocês. Primeira coisa,
Na leitura, se prepare, estimule as crianças a lerem. Se já souberem lerem, deixa ela ler devagarzinho, desentoado, sem pontuação, mas deixa ela ler, porque aquilo é o início, onde ela vai começar a ler a palavra do Senhor. Aplique a palavra do Senhor, mas seja 3 coisas, pelo amor de Deus, claro, simples e direto. Não dê um arrodeio, não vá para não sei aonde. Não, ali você tem que ser rápido. Lembre que seu tempo é curto. Lembre que daqui a pouco as pessoas que estão no culto doméstico, elas vão começar a ficar voando, vão começar a fazer outras coisas. Então, pergunta aos seus filhos se eles compreenderam. Seja claro, simples, direto. Se ele não compreendeu, tenha paciência de explicar. Se você fizer com filhos de idade diferente, tem gente que tem filho muito novo, tem junto com adolescente, entenda que em alguns momentos você vai dizer, olha, vamos encerrar o culto, e você vai explicar para um de uma forma diferente, e para outro de uma forma diferente. Ou vai tirar dúvidas depois. Seja puro doutrinariamente. Seja relevante, seja carinhoso. Não dê recado por meio de culto doméstico. Instrua seu filho. A pior coisa que tem é quando o filho está desobedecendo em algum ponto. O pai não tem coragem de tratar aquilo com ele. E ele usa o culto doméstico para dar indireta para o filho. Quando ele devia ser... Essa conversa devia ser particular e a disciplina devia ser particular. Então, seja carinhoso com seus filhos. Exija atenção dos seus filhos. Eu sei que é difícil, tá, gente? Essa é a aplicação. Na oração, como é que eu devo fazer a oração, André? Olha, rápido, velho. Não seja igual os fariseus lá do Novo Testamento, que se levantavam, passavam horas orando. Não, é rápida, direta. O Senhor conhece o seu coração. Não queira ensinar a Deus durante a oração, não. Deus já sabe de tudo. Seja simples, mas não seja superficial. Entenda com as necessidades da sua família. Deixe cada um fazer seu pedido de oração. Deixe cada um orar. Seja direto, natural. Mas seja solene, porque você está diante de Deus. E seus filhos precisam entender que eles também estão diante de Deus. Diversifique a oração. Não ore sempre pela mesma coisa. Tem tanta coisa para a gente orar. Tanta coisa. Diversifique. Procure entender a realidade dos seus filhos, o que eles estão passando. Provoque situações que eles se abram durante o culto doméstico para que ore por aquilo. Cante ao Senhor. E agora a gente vai falar de música. Porque tem gente que diz para mim assim, olha, eu sou desentoado. Gente, tecnologia serviu para isso, tá? Hoje a gente tem YouTube, Spotify, Deezer, tem os cultos da igreja que o louvor ficam lá. Tem um monte de coisa. Pelo amor de Deus. Eu não sei tocar violão, não precisa tocar, eu também não sei não, tá? Eu não sei tocar nada, na verdade. A gente só canta. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Agora fazer isso, como a gente leu em Colossenses, de todo o coração. Como para o Senhor e não para homens. Não é porque você está em casa que a música deve fluir da sua boca de qualquer forma. É porque você está em casa, você está no culto familiar, que a sua adoração deve ser exclusivamente para o Senhor. Com atenção nele, com o coração nele. Para finalizar, agora é para finalizar mesmo. Quais são as desculpas para não fazer o culto doméstico? Ah, não existe na Bíblia nenhum lugar que manda eu fazer, então não vou fazer. Realmente, não tem não, tá? Você olhe, Deus mandou as famílias fazerem um culto doméstico. Assim, tem não. Mas existem princípios, e a gente citou vários deles aqui nessa manhã, que deixam claro que as famílias adorariam a Deus diariamente. Preste atenção nisso. Não, a nossa família não tem tempo para isso não. Tem não? Certeza. Tem certeza? Porque essa vai ser a desculpa que você vai dar a Deus quando chegar no céu. Ele perguntar, por que você não instruiu sua família? Olha, porque eu não tinha tempo não, Senhor. Se levarmos a sério a palavra de Deus, a gente vai dizer para nós mesmos, não posso, em minha família, deixar de dar prioridade a Deus e a sua palavra. É prioridade. É questão de prioridade. São poucos minutos no dia. Preste atenção.
Outro, nem sempre é possível estarmos todos juntos, faça com quem estiver. Mas cuide de quem não está. Cuide para que ele ou participe ou que você cuide dele em particular. A gente deu algumas situações aqui. Cuide dele. Faça o culto doméstico com a maior parte dos familiares que estiverem em casa. Outro, nossa família é pequena demais. Rapidinho, nossa família é pequena demais. Richard Baxter, um escritor, ele diz assim, olha, para formar uma família basta apenas um que governe e um que seja governado. Marido e mulher. Isso é família já. Já é família. Vocês só precisam de 2 para fazer o culto doméstico. Jesus disse lá em Mateus 18, 20, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Outra desculpa, nossa família é muito diversificada. Não vai dar para beneficiar todos. Eu tenho um filho pequeno, filho adolescente, filho grande. Meu irmão, deixa eu lhe dizer, faça. Sabe por quê? Quando você estiver ensinando a seu filho adolescente, seu filho pequeno vai aprender que ele precisa ficar quieto naquele momento. Aquele é um momento de culto. E aquilo vai ser passado quando a gente vê as crianças aqui na igreja. É muito claro quem faz culto doméstico e quem não faz aqui na igreja também, tá? Outra coisa, quando estiver ensinando a um filho pequeno, seu filho adolescente vai estar aprendendo a como fazer quando ele se casar. Você vai estar ensinando de qualquer forma. Então preste atenção nisso, não deixe de fazer. Outra desculpa, eu não sou bom em liderar nossa família no culto. Meu irmão, Deus mandou, Deus capacita. Ele vai lhe capacitar. Leia, pergunte, procure os pastores, a liderança, vá atrás. Provérbios 16, 23 diz o seguinte, olha, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. A Bíblia está dizendo isso. Outra desculpa, alguns dos nossos familiares não vão participar. Isso é um tema polêmico, tá? Eu vou dizer minha opinião aqui. Todos devem participar. Não tem isso de não participar. Não existe essa possibilidade de não participar. Não existe. Você vai ver hora que seu filho vai dizer, não mãe, eu não quero não é opcional. Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ponto. Ele não disse, se eles quiserem, eles vão servir ao Senhor. Eles vão servir ao Senhor. E a obrigação é sua, pai, de reunir seu povo e de tratar isso nos seus filhos que não quiserem, ou até mesmo na sua esposa. Outra, não queremos tornar nossos filhos não convertidos em hipócritas. Um pecado não leva você ao outro, não vai justificar o outro, não, tá? Não vai. Mateus, tem alguma pergunta? Eu estou já acabando mesmo, tá, gente? Mas eu estou no tempo ainda. O culto doméstico substitui a devocional individual? Não. No caso, os mais velhos, não as crianças. Não substitui a devocional individual, tá? Individual é seu tempo com Deus. É o seu particular. Ali você está ensinando a sua família. Ali você está vivendo em comunhão com sua família, mas não substitui o seu individual. Não, de jeito nenhum. Tá? Qual a motivação para o culto doméstico? A gente falou das desculpas e agora a gente vai falar das motivações. Primeira coisa é você apresentar a seus filhos e a sua esposa, ou a sua avó, seu avô, ou quem for que vive com você na sua casa. O Cristo real e verdadeiro, Salvador da sua vida. Isso é a maior das coisas que você deve pensar quando pensar em culto doméstico. Olha, isso é tão bom para mim. Deus me salvou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu preciso apresentar essa salvação para os meus também, todos os dias. Todos os dias. Eu preciso apresentar isso para eles. Isso deve ser sua maior motivação. É o bem-estar eterno dos seus familiares. Provérbios 22, 6. Esse texto também é muito conhecido, quando ele diz, olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina seu filho desde pequeno, para ele aprender sobre isso. Preste atenção. O que vem na sua cabeça quando você pensa que seu filho pode viver a eternidade no inferno? Eu me arrepio, tá?
meus olhos enchem de lágrima, porque não é isso que eu quero para eles, porque eu amo eles, eu amo minha esposa, eu quero que ele vá para o céu. Então precisa apresentar Jesus para ele todos os dias. Não vai ser por causa de mim que eles vão para o céu, vai ser por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas eu preciso falar dele todos os dias, eu preciso falar insistentemente, eu preciso lutar pela alma dos meus filhos. E o culto doméstico é para isso. Usem toda a sua força, meu irmão. Todas as suas forças. Para arrebatar seu filho do inferno. Para apresentar Jesus Cristo a ele. Não é para salvar. Você não vai salvar ele. É para salvar, mas não é para salvar ele. Não é você que vai salvar ele. É Jesus. Mas que Jesus vai te usar. Para falar dele para ele. Segunda coisa. Primeira é falar de Jesus Cristo para os seus filhos. É o bem-estar eterno dos nossos filhos. Segunda é a satisfação da boa consciência. De que você está obedecendo ao Senhor, de que você vai servir ao Senhor, adorar o Senhor junto com sua família. J.C. Ryle, em outra parte desse mesmo livro, ele diz, olha, conjuro-vos, ó pais, a que se esforcem até o fim para ensinarem a vossos filhos no caminho que devem andar. Conjuro-vos não apenas por causa das almas deles, eu vos conjuro por causa da vossa própria consolação e paz futuras. A vossa própria felicidade depende verdadeira e grandemente disso. Os filhos são a causa das lágrimas mais tristes que um homem jamais derramou. É pesado, é difícil, é duro. É isso que a palavra do Senhor diz. É isso que a palavra diz para a gente quando ele fala de culto doméstico. É tristeza demais no nosso coração, por isso que você precisa apresentar Jesus todos os dias aos seus filhos. Sabe por quê, meu irmão? Eu conheci um pai que era assim. Ele ensinou, o filho se desviou, graças a Deus o filho voltou, mas quando estava desviado, ele disse, olha, eu tenho minha consciência muito limpa em relação a isso, muito tranquila, porque eu ensinei a ele todos os dias sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. O filho voltou, graças a Deus, está na igreja, líder da igreja, mas o pai está muito tranquilo e isso precisa ser nossa consciência também. Terceiro ponto é que ele auxilia na criação dos filhos. É impressionante, não sei você que faz culto doméstico em casa, quando o culto vem com a disciplina diária, o culto vem todos os dias, parece que um ambiente de paz reina na nossa casa. É interessante como o agir do Senhor é tão grande, que até os problemas que parecem grandes de relacionamento ou de qualquer coisa, eles se tornam tão pequenos e tão facilmente resolvidos. Ele auxilia na criação dos filhos. Ele promove a harmonia, mesmo em tempo de aflição, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de doença e de morte. O culto doméstico também serve para isso. O culto doméstico também promove o amor a Deus e a sua igreja. Eles querem viver junto dos santos. A maior saudade, eu vou contar mais um testemunho pessoal aqui. Quando a gente pergunta a Clara, a Guga não, porque Guga não tem ainda consciência, mas a Clara, Lala, você tem saudade, filha? No início ela disse, não tenho saudade de nada, pai. Não quero ir para a escola não, porque ela achava que eu estava falando de escola, né? Mas agora até a escola ela quer ir. Mas uma das primeiras coisas que ela falou, olha, eu tenho saudade de vovô, dos vovôs, das vovós, tenho saudade de Manu, que é filho do pastor Marcelo, e tenho saudade da igreja. Ela tinha saudade disso aqui. Ela tem saudade da igreja. Apesar da gente fazer o culto doméstico, ela tem saudade de estar junto. Quando a gente faz o culto doméstico, nossos filhos, nossa esposa, nossa família, ela ama estar na casa do Senhor. Ela ama a igreja do Senhor. Ela ama os filhos do Senhor. Por isso que eu digo, igreja forte é formada por famílias fortes. Igreja forte é formada por famílias que promovem o culto doméstico, que buscam o Senhor diariamente. O caminho não é o inverso. O caminho é família-igreja, não é igreja-família. Não é. É muita gente. É muita gente. O culto doméstico, ele construirá uma igreja cada dia mais forte. São muitos desafios, não é? É desafio demais. E o meu maior desafio aqui é o tempo. Mas estou acabando. Agora estou acabando mesmo. É a conclusão. Você, em alguns momentos, vai ser desencorajado a fazer o culto doméstico.
Por N motivo. Você vai estar cansado, os meninos não querem nada, você não se preparou. Você vai ser muitas vezes levado a querer desistir dele. Mas deixa eu te dizer, não importa o que acontecer, não desista. Comece tudo de novo. Siga adiante, seja realista. Não está dando dessa forma, precisamos encontrar outra forma. Como é que eu consigo? Pesquise, pergunte, veja com quem faz. Entenda que você não vai ser perfeito no culto doméstico. Mas o Deus a quem você adora é perfeito. E vai lhe ajudar nisso. Pais, recado para vocês. Pais, pai, vou tirar o S. Pai, recado para você. A responsabilidade é sua. É sua, tá? Não joga essa responsabilidade para sua esposa. Você é o sacerdote do lar. Claro que a esposa pode fazer o culto doméstico? Pode. Eu trabalho viajando. Minha esposa faz quando eu estou viajando. Mas quando eu estou em casa, a responsabilidade é minha. É minha. A responsabilidade não é da igreja, tá? Não é dos pastores nem dos professores de escola dominical. É pouquíssimo tempo para seu filho aprender. Aqui é apenas uma adoração em grupo ao Senhor. Não é aquele de inculcar dia após dia, de manhã e de noite aos seus filhos. Não é. Não é. Não seja negligente. Não permita que seu filho caminhe a passos largos para o inferno. Lute, reaja, vá atrás. Ajude seu filho a encontrar Jesus Cristo. Salmo 48. 40, verso 8. Ele é muito forte, porque ele diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esse eu costumo dizer que vai ser o maior presente. Se meus filhos crescerem e tiverem isso no coração dele, puderem falar isso. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Porque eu vou ter a certeza de que todo o trabalho, todas as horas, todas as preparações, todo abrir mão de algo que eu queria fazer muito, mas que não poderia fazer por causa do culto doméstico. E eu estou dizendo eu, mas somos nós. Serviu para alguma coisa mais na frente. Mas você precisa começar. Eu costumo trazer desafios, sempre quando eu estou aqui. E eu vou desafiar você. Você que está com sua esposa aí ao lado. Ou você que está só. Ou a esposa que é líder do lar. Você que está junto com seus filhos, eu vou fazer um desafio a você. E é bom que esse desafio vai ser na frente de todo mundo. Porque todos poderão se cobrar nisso. Faça uma semana de culto doméstico. Uma semana de culto doméstico. Uma semana você vai parar no lugar que você escolheu, confortável, todo mundo de Bíblia na mão. Você vai ler a palavra, orar e cantar. Eu vou dizer como é que eu faço lá em casa. Já passei do tempo, mas eu vou dizer. Que é simples, que eu vejo também em outros lugares. Oração, música, oração pela leitura da palavra, aplicação, os pedidos de cada um e oração final. 20 minutos. Acabou. Faça todos os dias. Você vai ver como Deus vai mudar a sua vida. Como Deus vai mudar a começar de você. Como Deus vai mudar a sua casa. Não sabe fazer? Ligue para alguém. Eu disse várias coisas aqui hoje, como se faz. Mas ainda tem dúvida? Ligue para mim, ligue para o pastor Marcelo, ligue para o Mateus. Não que a gente é o supra-sumo do culto doméstico, não, tá? Mas é que a gente está se esforçando também para fazer. E a gente pode crescer junto. Mas faça uma coisa. Bote no seu coração. Comece hoje. Hoje. Não, mas a gente já tem culto de manhã e de noite. Comece hoje. Sabe por quê? Porque segundo é o eterno dia das promessas, que não se cumprem. Seja elas quais forem. Comece hoje o culto doméstico. Pai, reúna a sua família. E assim, olha gente, agora a gente vai ter culto doméstico na nossa casa. Você vai ver que a nossa igreja vai crescer. Você vai ver que a sua casa vai mudar. Você vai ver que Deus vai lhe abençoar de forma tremenda. Não porque Ele precisa do culto doméstico, mas porque você vai se aproximar dEle e vai aproximar sua família dEle. Esse é o desafio. Comece hoje. Uma semana só. Uma semana. Você vai ver que você não vai conseguir parar mais. Uma semana.
de culto ao Senhor. Vamos orar? Quem tiver pergunta depois, pode mandar, tá? Porque hoje o tempo foi bem curto. Na verdade, eu fiz uma aula grande, não foi, o tempo foi curto, não. Vamos orar? Santo Deus e Pai, que desafio para nós, Pai, é o culto doméstico. Particular para mim, Deus. Que desafio é termos um horário fixo para a organização da nossa própria casa. Que desafio é termos um horário fixo e reunirmos a nossa família ao redor da mesa, no sofá, na cama, num lugar mais confortável e com menos coisas para desviar nossa atenção. Como é difícil nos prepararmos para isso, mas ao mesmo tempo como é fácil a gente se preparar para tanta banalidade. Ó Deus, que o Senhor ajude cada pai, cada família, a ter um entendimento correto e decidir, assim como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A decidir no coração, a começar do pai, do responsável, no próprio coração, e dizer, olha, nós vamos servir ao Senhor. E que cada esposa e que cada filho entenda isso de forma submissa e entenda que isso é uma forma de adorar o nosso Deus, mas também é uma forma de crescer o amor familiar. Ó Deus, ajuda a tua igreja, a igreja da Madalena, a ter famílias fortes, a ter lares robustos na fé. A ter gente que busca o Senhor todos os dias, a que ensina seus filhos todos os dias, a que ama estar ao redor da mesa e abrir a palavra. Ó Deus, ajuda-me a mim nisso também. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco. Esse é o desejo do nosso coração. Que o desafio feito aqui nessa manhã, Pai, seja um desafio aceito também nas casas, ó Pai. E que quando a gente volte com 100% desse lugar, do Teu templo, famílias voltem fortificadas no Senhor, abençoadas pelo Senhor, porque eles Te buscaram e Te cultuaram todos os dias. Esse é o pedido do nosso coração, em nome de Jesus.